E aí pessoal, seja bem-vindo. Esse aqui vai ser meu primeiro vídeo. Meu nome é Marcelo Salles, para quem não me conhece. E para quem me conhece sabe que eu sou um entusiasta na área de tecnologia, na área da educação. Então eu pretendo trazer aqui hoje uma ferramenta, várias ferramentas que podem agilizar o nosso processo de aprendizado de um idioma. E eu pretendo fazer com que esse vídeo não seja tão longo, né? Mas assim, eu quero que você coloque a mão na massa junto comigo. Eu vou classificar minhas aulas, tá? Porque eu entendo que no meu canal vão ter pessoas de vários níveis diferentes de conhecimento, principalmente na área da informática. Então, esse vídeo aqui, apesar de ser o primeiro vídeo do canal, eu entendo que esse meu vídeo ele pode ser um pouco mais complicado. Então, eu vou colocar que o nível dele de conhecimento vai ser médio, tá bom? Então, espero que você já consiga me acompanhar. Mas, assim, qualquer dúvida pode deixar no comentário. Se você for iniciante e ainda assim quiser testar, é só me acompanhar. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, eu tenho estudado alguns idiomas já faz um tempo. Eu gosto de aprender idiomas. Tive um bloqueio inicial em aprender idioma. O primeiro idioma que eu aprendi foi inglês. Mesmo no início não tendo muita motivação de aprender, mas depois de ter aprendido isso me trouxe uma vontade enorme de aprender outros idiomas. Então eu atualmente estou aprendendo alemão e durante esse meu processo de estudo eu ainda estou estudando, né? Não sou fluente nem nada do tipo, ainda estou no nível iniciante, mas eu busquei maneiras além das que eu estudei inglês, né? Porque a gente está cheio de ferramentas hoje em dia, né? A gente pode usar as inteligências artificiais, mas a gente também pode usar de outras ferramentas que já existiam anteriormente. Então, por exemplo, a primeira ferramenta que eu vou estar mostrando aqui, muitos de vocês, se não conhecem, podem acabar já ouvindo falar, é o Anki, ou Enki, não sei como é a pronúncia mais correta, eu chamo de Anki. E basicamente ele é um programa que existe para computador, para celular, e ele é como um cartão de memória, né? Então não sei se você sabe como é que funciona essa técnica de estudo barra revisão. Basicamente você tem na frente da carta uma pergunta, um questionamento, e no verso dela você tem a resposta. E aí, conforme você vai acertando, essas cartas aparecem com uma menor frequência e conforme você vai errando, né, você mostra que você não sabe ainda muito bem responder as perguntas, você acaba revisando essas cartas de revisão, né, com mais frequência. Então, é um sistema bem legal que o Anki traz pra gente, né, uma programação bem legal. Então, eu ainda não tenho ele no meu computador, inclusive. Esse computador aqui é um sistema que eu normalmente não utilizo. E aí eu vou instalar aqui junto com vocês. Eu vou clicar aqui, né? Eu vou deixar esses links, por exemplo, o link para entrar aqui no site do Anki na descrição do vídeo. Então, você pode descer aí e clicar nos links, vocês vão ser direcionados. E também aproveitar que já está aí na descrição e clicar no botão de like e também no botão de subscribe, né, de se inscrever. Então vamos lá, vou clicar aqui em download, vou clicar aqui agora em download Anki for Windows, né? Então se você estiver usando um outro sistema operacional, você pode ver que tem suporte para Mac, para Linux, também para Android. Enfim, eu vou terminar aqui de instalar. Gente, os meus vídeos eu não pretendo fazer muito corte. Basicamente vai ser eu falando aqui, fazendo junto com vocês. Pode ser algo um pouco tedioso no início, mas eu vou me adaptar e eu acho que é isso que eu quero trazer, essa personalidade que eu quero trazer mesmo, fazer passo a passo aqui com vocês e falar o quanto eu posso falar. Então eu vou clicar agora aqui em instalar, depois de já ter baixado o arquivo de instalação. Como eu falei, esse processo de instalação para uma pessoa que eu considero iniciante, aí é o que eu chamo de nível inicial, não é médio, é a pessoa que realmente não sabe, não se sente seguro em instalar um programa. E aí eu vou trazer também vídeos para esse pessoal que é de um nível mais básico, para uma pessoa que ainda não sente muita confiança de entrar em um site, navegar, instalar de qualquer maneira. Então também eu pretendo trazer futuramente mais alguns vídeos falando sobre tudo isso. A gente vai ter vários níveis aqui, nível iniciante, um nível médio e um nível mais avançado também. Então já foi instalado, vou clicar em close, né? Já fechei aqui o programa e vai aparecer aqui na minha área de trabalho. Já esse aqui é o programa
é o primeiro que a gente vai estar utilizando. O que eu recomendo para vocês é já abrir ele e configurar o que precisa ser configurado. Aqui é a interface do programa, como é que você quer que ele apareça, qual é o idioma que você quer que ele apareça. No caso eu vou escolher português brasileiro mesmo. E aí ele pergunta, né, se eu realmente desejo exibir a interface, né, o aplicativo em português do Brasil. Vou clicar aqui sim, né, em Yes. Vamos lá. Eu tenho inicialmente que sincronizar os meus cartões, né, tudo que eu vou criar aqui, esses baralhos, com uma conta. Eu recomendo fazer isso, tá bom? Então você pode vir aqui e clicar em sincronizar. Ele vai pedir um usuário e uma senha. E aí onde você cria esse usuário e senha? Você clica aqui nesse botãozinho, registre-se, que ele vai direcionar você para a página do Anki Web, que é basicamente o Anki você pode ter ele instalado no computador, mas você também pode usar no navegador. Ah, por que você pediu para instalar? Porque o Anki instalado no computador ele tem alguns recursos a mais. Então a gente vai precisar instalar ele, mesmo podendo usar ele no navegador. Aqui o que você vai fazer basicamente é colocar seu e-mail, colocar uma senha e clicar em Sign Up, né, para se cadastrar. E aí depois é só vir aqui no Anki e colocar aqui o mesmo usuário, né, o e-mail e a senha e clicar em OK. E pronto, essa é uma forma de você puxar as suas cartas, porque imagina só, você perdeu seu computador, o computador queimou, e aí tudo que você colocou lá de perguntas, de informação, foi para o brejo, né? Você perdeu tudo. Então uma forma disso não acontecer é a gente criar uma conta e poder sincronizar. Vocês vão ver o que ele vai fazer depois de eu clicar em OK. Ele vai perguntar se eu quero baixar os cartões do Anki Web. Eu vou clicar aqui sim. Tá bom? Porque ele tá falando que eu não tenho nenhum local. E realmente, meu computador é zerado aqui. Eu nem tinha um aqui no computador. Então eu vou clicar em sim. O que ele vai fazer é já trazer aqui para mim os decks, né? Enfim, está sincronizando. Mas aqui vocês já podem ter de cara que alemão é o idioma que eu estou aprendendo realmente. Mas se você estiver aprendendo outro idioma, como inglês, espanhol, japonês, enfim, você pode vir aqui e criar um baralho. A gente vai fazer isso com calma. Antes disso, já quero mostrar para vocês uma outra ferramenta que a gente vai estar usando no navegador enquanto ele está sincronizando, que é o ChatGPT. Óbvio, é uma inteligência artificial muito popular que vai ajudar a gente nesse processo. Ele não vai ser grande protagonista não, mas ele vai ajudar a gente, vai ser bem interessante. E também o Speak Perfect. A gente já vai entender por que a gente vai precisar disso aqui. Outra coisa, agora eu vou passar uma dica para vocês. O Anki, eu vou mostrar para vocês um exemplo do meu baralho de alemão, como é que ele funciona, né? Para quem não entendeu ainda, o que é isso de cartão, o que você está falando muito bem. Então, vou clicar aqui no alemão e aí ele vai mostrar o que eu tenho de novo para aprender, em aprendizagem aqui, né? Então, o que falta aqui para aprender, hoje, no caso, e a revisar também, eu tenho mais 10 palavras para revisar, tá bom? Eu vou clicar aqui em estudar agora. Ele vai trazer aqui para mim o quê? Uma frase em alemão. E essa frase em alemão, ela tem um áudio. Eu não sei se ele vai reproduzir agora de cara, porque ainda está sincronizando, tá? Mas tem esse botãozinho aqui que eu posso clicar e ouvir o áudio dela. E aí a gente vai, se a gente lembrar, né, digamos que Mein Vater sieht, dass ich noch nicht angezogen bin. Ele terminou de sincronizar, eu cliquei aqui no botão agora. Mein Vater sieht, dass ich noch nicht angezogen bin. Então, isso aqui é uma frase em alemão e eu peguei ela de um livro. Eu vou mostrar para vocês também que a gente vai precisar fazer isso. Eu vou clicar aqui em mostrar resposta e aí eu vou ter a tradução, né? Isso aqui é um contexto de um livro, né? Uma historinha que tem. E aí eu tenho várias opções aqui após colocar essa para ver a resposta, né? Eu tenho como colocar para ver de novo, que foi difícil, que eu lembrava bem e foi fácil. Eu gosto muito de usar o de novo e o bom para quando eu lembro e o de novo para quando eu não lembro. E aí o que acontece? Quando eu coloco que é bom, ele vai colocar para revisar depois de um tempo, depois de muito tempo, né? Então, não depois de muito tempo, ele coloca um pouco mais na frente, assim. Aí você não precisa revisar de cara. Agora, o de novo, ele vai fazer com que você revise essa mesma frase com mais frequência. Então, por exemplo, essa frase aqui é uma frase que eu já tinha colocado de novo, para ele mostrar para mim com mais frequência, porque eu ainda não tinha a noção de tudo que estava sendo dito aqui nessa frase. E aí eu clico aqui em bom,
Agora, dessa vez eu realmente compreendi, eu lembrava todo o significado dessa frase. Weil ich jeden Morgen laufen gehe. E ele vai trazer uma outra frase. E aí, por exemplo, essa aqui, eu acredito que eu lembro, mas eu vou clicar aqui eu não lembro, tá bom? Só para editar Meine isso aqui. Eltern arbeiten. E aí ele vai mostrando para vocês tudo que a gente configurou, tudo que a gente colocou até o momento. Eu vou clicar aqui em sincronizar para eu não perder. Vamos lá, tô de volta aqui, acabei dando um corte rápido. E eu vou fazer com vocês o seguinte, eu criei aqui esse do alemão, mas eu vou dar um exemplo como se eu estivesse aprendendo inglês, tá? Novamente. E na verdade é até bom criar esse baralho do inglês de novo. Então eu vou clicar aqui junto com vocês em criar baralho. E aí eu vou colocar aqui o nome do baralho, no caso inglês, ou você coloca o nome do idioma que você quer aprender. Coloquei inglês, cliquei em OK. Agora eu vou clicar em cima do inglês e aí ele falou que você já terminou, né? Porque na verdade não tem nada. E aí a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa clicar em adicionar. A partir do momento que a gente clica em adicionar, deixa eu minimizar isso aqui, só para não complicar muito a nossa cabeça. A gente tem o front, ou seja, a frente do cartão, e o back, né? A parte de trás do cartão. Então é aquilo que eu mostrei para vocês, né? Vai aparecer inicialmente a pergunta, a frase no idioma que você quer aprender e no retorno aqui, né? Vai aparecer no idioma nativo seu. E aí, se você lembrar, você vai colocar que você lembra, se não, você vai colocar para repetir mais vezes. Então, aonde é que você vai pegar essas frases? Você pode sim colocar aqui, por exemplo, Apple e no back maçã, né, a tradução de uma palavra, mas eu não gosto muito de aprender dessa maneira, não. O que eu faço normalmente? Eu gosto de pegar historinhas, tá? Histórias curtas, onde eu consigo ter um vocabulário fácil. Tá bom? E aí eu coloco, existem já alguns livros na internet que fazem isso pra gente. A gente pode colocar por beginner, por exemplo, German ou English, né? Vamos fazer aqui com English. Então, beginner English short stories. E aí a gente tem, tanto no YouTube, os áudios, mas vão existir alguns PDFs aqui espalhados na internet. A gente pode ou comprar um PDF, né? Então, vamos ver aqui, ó, por exemplo, aqui tem uma historinha, eu acredito que isso aqui já seja uma historinha, nunca entrei nesse site anteriormente, mas acredito que ele vai trazer histórias pra gente aqui. Então, aqui é exatamente a historinha que a gente precisa, ó, tá vendo? É uma história em inglês e o nível dele é iniciante, beleza? E aí, o que a gente pode fazer aqui? Esse site aqui, no caso, ele disponibiliza áudio. Eu, por exemplo, eu não uso um site. Eu baixei um livro mesmo. E eu vou até mostrar para vocês aqui também. Deixa eu ver aqui. Tenho que ir em download para mostrar para vocês. Opa. Tá aqui. É esse livro aqui, né? Short Stories in German. E aí eu tenho, basicamente, aqui a historinha, né? Que é essa historinha que eu mostrei para vocês no meu Anki. Não sei, tá, tava bugado só, o texto tava bem estranho. Então eu venho aqui, basicamente, e eu pego a frase que tá aqui, copio e coloco lá no Anki, na parte do front, tá? E aí vocês podem se perguntar, mas lá no Anki ele mostrou o áudio, não é mesmo? Então, o que eu faço para adicionar esse áudio? Eu tenho no Anki uma ferramenta que é anexar imagens, áudio, vídeo, tá? O áudio, infelizmente, a gente não vai ter aqui nativamente, né? Tem até alguns plugins, né, pro Anki que ele coloca o áudio, mas eu não gosto. Fica algo meio chato, fica algo meio robotizado. E aí que eu vou trazer essa outra ferramenta, que é o Speak Perfect. É interessante que você crie uma conta. Aqui eu posso até criar uma conta junto com vocês. Sign up. Opa. Enfim, ele acabou não indo para a página do sign up. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui em Text to Speech. E aí agora sim, ele pediu uma conta. Eu vou clicar aqui para criar uma conta. E aí, eu vou colocar aqui meu e-mail. Vou colocar aqui alguma senha. Vou clicar em sign up. Vamos que vamos. E pronto. Eu tenho aqui 500 palavras que eu posso estar transformando em áudio, o que já é bastante coisa, gente. Vamos realmente, porque se eu não me engano, se acabar aqui você tem que comprar mais, mas enfim, você pode criar uma outra conta. Vocês vão ver como a gente gasta pouco a cada frase que a gente coloca aqui. Eu vou colocar a frase que eu copiei do livro e vou vir aqui e configurar a voz nessa engrenagem. Aqui, o idioma que a pessoa vai estar falando, no caso, é em alemão.
E aí você vai colocar no idioma que você está, né, aprendendo, no caso o idioma que as pessoas estão falando na frase, e vai colocar aqui a voz da pessoa. Tem vários exemplos, ó. The sun rises in the east and sets in the west. In the This heart of the simple city, fact has there is a large park. E aí também tem voz femininas, né? In the kitchen, the aroma of freshly baked bread filled the air. Beleza. E aí você pode ver que é algo bem natural, uma voz bem legal. Eu gosto desse primeiro aqui mesmo. Eu vou clicar em Save e vou clicar aqui para gerar o áudio. Ele vai reproduzir aqui, reproduzir não, né? Carregar esse áudio. E você pode ter um preview dele, né? Ver como ele ficou. Daniel, komm her, ruft mir Julia von der Haustür zu. E aí você clica em Download. Beleza. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Já vou mostrar para vocês um pouco do meu processo. Eu normalmente crio uma pasta e coloco os áudios aqui dentro. Então, áudios alemão, por exemplo. E aí eu vou jogar os áudios aqui dentro. Opa! E aí eu renomeio o áudio para ficar mais fácil de encontrar. Eu coloco a mesma forma, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copio e colo aqui dentro para renomear. Quando eu for aqui no Anki, deixa eu fechar tudo para não embolar muito. Eu sei que muita janela aberta acaba embolando algumas cabeças. Então voltei aqui pro Anki, na parte onde tem que adicionar o front e o back do cartão. Vou vir aqui nesse anexar e vou procurar exatamente onde estão esses áudios. No caso aqui eu coloquei em download, né? Criei essa pasta e é exatamente esse aqui. Vou clicar em Open. Daniel, komm her, ruft mir Julia von der Haustür zu. E aí aqui você coloca a tradução. Você pode sim usar o Google Translate. Não tem problema. Você vem aqui, coloca alemão, português, ele vai traduzir. Eu não gosto muito da tradução do Google. Eu prefiro a tradução do ChatGPT. E aí você pode falar para o ChatGPT. Eu não vou dar uma aulão sobre o ChatGPT não, mas basicamente você coloca uma pergunta aqui, alguma mensagem, ele vai te dar uma resposta condizente com o que tu escreveu. E aí, no caso, eu vou falar para ele que eu estou aprendendo alemão e gostaria que você colocasse todas as frases que eu te enviar para português brasileiro. Pronto. E vou colocar logo abaixo a frase. Então, aqui ele já traduziu pra gente. Pode ter ficado um pouco parecido, mas ficou um pouquinho melhor, tá bom? E aí eu vou vir aqui, e aí ficou um pouquinho melhor. Vou colocar aqui agora no back, vou colocar adicionar e vou clicar em fechar, tá? Vou colocar só esse primeiro de exemplo. E vou voltar aqui pro Anki. Beleza. Agora vocês podem ver que eu tenho uma nova frase, tá? Então, algo que foi adicionado hoje. E aí, quando eu clico em estudar agora... Daniel, komm her, ruft mir Julia von der Haustür zu. Então, se eu lembrar, né, da frase... E aí, uma coisa que você pode fazer também, por exemplo, clicar em editar, digamos que, para falar que eu entendi realmente essa frase, eu só teria que entender o que está escrito aqui. Aí você bota em negrito. Daniel, komm her, ruft mir Julia von der Haustür zu. Então, às vezes, você não consegue compreender a frase toda, mas se você compreender pelo menos essa palavra, então você já pode colocar que você foi bem, né? Coloca aqui bom, ou coloca de novo, se você realmente não lembrava nada, tá? Então, esses livros, eles são beginners mesmo, eu recomendo demais você dar uma procurada na internet. A internet tem de tudo, material gratuito, você pode pegar e usar essas historinhas, né? Copia, cola, e a questão do áudio é muito legal, porque, por exemplo, vem uma personagem feminina falando, você pode ir lá no Speak Perfect e trocar a voz aqui e colocar a voz de uma menina, né? Por exemplo, cadê aqui a Alright, so teaching subtraction. Madeline, né? Vou colocar aqui, vou clicar em Save e vou gerar um áudio agora com a voz dela. E aí, digamos que a gente já está criando uma historinha, um contexto, já fica mais fresco na nossa cabeça, né? Daniel, komm her, ruft mir Julia von der Haustür zu. Nossa, ficou muito estranho dela. Mas enfim, ainda assim deu para entender, né? Você consegue escutar o idioma. Então você pode vir aqui, por exemplo, editar o próprio carta que você já criou ou adicionar uma nova, né? Então você pode vir aqui em adicionar e cria a mesma carta. Enfim. Você pode colocar só o áudio mesmo, né? No caso aqui eu nem renomeei. Daniel, komm her, ruft mir Julia von der Haustür zu. Então, é isso, gente. Vou descartar isso aqui. Basicamente, esse foi o tutorial. Eu espero que vocês, em qualquer dúvida, deixem nos comentários. Vou estar ajudando vocês. Onde vocês podem estar achando melhor essas historinhas
vou também colocar uma lista de links aqui. Eu vou procurar alguns sites que possuem historinhas gratuitas e vou colocar bem no final do vídeo. Então você fica aqui e vê os links. Qualquer coisa eu coloco na descrição também. Só não quero deixar a descrição cheia de link para vocês não se perderem, né? Porque eu acabei mostrando algumas ferramentas a mais aqui. Mas é basicamente isso, tá? Então, se você está aprendendo espanhol, procura aí Short Stories in Spanish, né? E aí você baixa o livro, compra o livro, se tiver que comprar, né? E aí você estuda dessa maneira, que eu acho que vai aumentar muito mais a sua eficiência no aprendizado do idioma. Porque a gente aqui está trabalhando com a questão de revisão espaçada, que é aquilo, quanto mais você revisar as palavras, as frases que você tem dificuldade, é mais fácil de você memorizar, mais fácil de você criar um repertório de vocabulário, tá? Então é uma ferramenta que me ajudou. Eu usei somente o Anki na época que eu estava aprendendo inglês, e atualmente com essas inteligências artificiais eu consigo adicionar áudio, eu consigo personalizar de uma maneira bem legal, bem interessante. Então é isso. Eu gostaria também que vocês pudessem avaliar o que vocês acharam do vídeo. Eu, infelizmente, cara, eu acabo sendo muito prolixo, então eu acabo falando muito. Mas eu vou tentar ser mais breve das próximas vezes, mas eu não garanto também. Eu quero realmente que vocês mergulhem aqui comigo, façam as atividades, tá? A gente faz junto, fazendo o que a gente aprende, tá? Então, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. E se você assistiu o vídeo até aqui e não fez nada, cara, volta o vídeo e faz junto também, que eu acho que vai, né, colocando a mão na massa, a gente já começa, né? Então é isso, valeu. Eu mesmo vou aproveitar esse momento e revisar aqui, porque eu ainda não fiz isso hoje, tá bom? Isso aqui é uma prática diária, eu recomendo vocês fazerem isso todos os dias. E também, detalhe, né? Eu não falei. Vocês podem colocar todo dia duas frases novas, né? Então coloca ou uma frase, duas frases. Ah, não, tô querendo aprender muito. Coloca até 5 se quiser, cara. Eu acho que mais que isso fica ruim. Você já começa a colocar muitas frases, tá bom? Então é isso. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.